Você já ouviu falar do Tribunal do Júri? Não, Não sabe para que serve um Tribunal do Júri? Não. Você já ouviu falar do Tribunal do Júri? Já sim, eu acho que é quando uma pessoa está sendo julgada numa audiência. E você já ouviu falar sobre sentença de impronúncia? Não. Sentença de pronúncia? Não. E sentença de impronúncia? piorou, menos ainda, não sei. Você sabe o que fazem os jurados lá no Tribunal do Júri? Não, isso eu não sei. Jurados já ouvi falar. Tem alguma ideia do que faz um jurado? Acho que são pessoas que julgam alguns casos que tem em corte, né? E o que é o Tribunal do Júri? Bom, o que vem à mente é um tribunal, né? Assim, eu não possuo um grande conhecimento mesmo, então eu creio que talvez seja apenas isso mesmo. Então, sei alguma coisa sim sobre o Tribunal do Júri. Conforme a Constituição, eu sei que ele é amparado pelos princípios da plenitude de defesa, soberania dos veredictos. Ele também é um tribunal que julga os crimes dolosos contra a vida. Quer saber mais sobre esses termos? Então vem comigo. O Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário responsável por julgar os crimes dolosos contra a vida, aqueles em que a pessoa é acusada de matar ou tentar matar outra pessoa de modo intencional. Conforme a Constituição Federal de 1988, são de competência do Tribunal do Júri o homicídio doloso, o feminicídio, o infanticídio, que é o crime praticado pela mãe contra o filho durante o parto ou logo após, a participação em suicídio, o aborto e os delitos praticados no mesmo contexto, por exemplo, a ocultação de cadáver. Lembrando que podem ter sido cometidos de modo tentado ou consumado. O procedimento adotado pelo júri possui duas fases. A primeira delas é o juízo de acusação, que tem por objetivo avaliar se aquela acusação deve ser aceita perante o tribunal. Consiste na produção de provas para apurar a existência de crime doloso contra a vida. Essa fase se inicia com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e termina com a sentença de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Ocorrerá a pronúncia se o juiz se convencer de que o crime de fato aconteceu e de que existem indícios suficientes de que o acusado cometeu o delito ou participou dele. Ao contrário, quando o juiz não se convencer de que o fato realmente ocorreu ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a sentença será de impronúncia. Já a absolvição sumária se dará caso haja uma dessas situações. Se provada a inexistência do fato, se provado que o acusado não cometeu o crime ou participou dele, se o fato não for considerado infração penal ou se for demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, como no caso em que fique claramente demonstrado que o réu agiu em legítima defesa. Assim, na hipótese de impronúncia, não há indícios suficientes de autoria ou participação do acusado no fato. Já na hipótese de absolvição sumária, existe prova de inocência. E, por fim, a desclassificação ocorrerá quando o juiz se convencer da existência de crime diferente daquele pelo qual o réu foi denunciado. Neste caso, entendendo, por exemplo, que não se trate de crime doloso contra a vida, o magistrado remeterá os autos do processo para outro juiz que seja competente para o julgamento do caso. Já a segunda fase do Tribunal do Júri é chamada juízo da causa e corresponde ao julgamento pelos jurados da acusação admitida na fase anterior. Começa com o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, quando não há mais possibilidade de recurso contra a decisão, e se encerra com a sentença do juiz-presidente do Tribunal Popular. Acompanhe a entrevista do promotor de justiça Cláudio Maia de Barros, que é coordenador estadual das Promotorias de Justiça do Tribunal do Júri do Ministério Público de Minas Gerais. O Tribunal do Júri, no formato em que nós conhecemos hoje e mais recentemente, no Brasil mais especificamente, surge já no Brasil colônia em 1822 e no seu formato constitucional já na Constituição de 1824. E desde então até a presente Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, em
todas as constituições, ressalvada aquela de 1937, tendo por modelo, para trazer alguns exemplos mais recentes, a chamada Constituição ou a Carta Magna do João Sem Terra, que se espalhou pela Europa, inclusive com a Revolução Francesa de 1789, que perdurou até os dias de hoje, naquele mesmo formato, e trouxe para o nosso sistema, para o nosso modelo, essa sistemática que nós temos até a presente data. E é esse formato do Tribunal do Júri que hoje no Brasil permite essa efetiva participação popular, participação do cidadão nas questões afetas ao judiciário. Não há nada mais democrático do que o Tribunal do Júri. A possibilidade do cidadão, do povo, participar diretamente das questões afetas ao Poder Judiciário, decidindo em relação aos seus pares aqueles fatos que são imputados criminalmente aos seus semelhantes. Importante dizer, até o respeito, que júri tem em sua origem a palavra jurare, ou seja, o compromisso de decidir de acordo com a sua própria consciência, para ao final, assim fazendo, assim decidindo, através desse seu compromisso de acordo com a sua própria consciência, acima de tudo, com o senso de justiça que habita dentro de cada um de nós, proferir uma sentença que também tem em sua origem a palavra sentire, ou seja, sentir o direito, sentir o que é justo, sentir o que é correto. O Tribunal do Júri, primeiro é importante dizer que ele faz parte do Poder Judiciário, em que pese já antigamente tem havido algum tipo de discussão a esse respeito. Hoje, no formato em que nós temos na Constituição e também no Código de Processo Penal, é induvidoso que ele integra o Poder Judiciário. E nos termos do vigente Código de Processo Penal, ele é composto por um juiz de direito, um juiz togado, que preside o Tribunal do Júri e por isso recebe o nome de juiz-presidente, bem como por 25 jurados que integram esse Tribunal do Júri, dos quais são sorteados 7 que formarão o denominado Conselho de Sentença. 7 pessoas do povo, 7 pessoas que vão integrar esse órgão denominado de colegiado e que irão decidir após o debate das partes. Os jurados, como disse inicialmente, são integrantes da comunidade, são pessoas do povo que são, após solicitação, requisição do juiz-presidente, mediante comunicado aos órgãos sociais, às entidades de classe, aos órgãos públicos dos diversos segmentos da sociedade, são convocados, são solicitados e são inscritos junto ao órgão do Poder Judiciário para participarem do Conselho de Sentença ou desse órgão colegiado. Desde que brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, sem antecedentes criminais, evidentemente, e pessoas que, com estes requisitos, com estes pressupostos, possam, desde que residentes na comarca onde o fato tenha sido praticado, ou seja, dentro daquele território que compõe as cidades que integram aquela localidade, tomar conhecimento do fato que é imputado a um de seus semelhantes. A par, evidentemente, do juiz que preside a sessão, atuam no Tribunal do Júri o membro do Ministério Público, que é o promotor de justiça, que é, por força da Constituição Federal, o titular da ação penal, aquele que promove a ação penal, a quem cabe acusar, no sentido de dizer quem, como e por que praticou determinado delito, desde que doloso contra a vida, segundo prevê a Constituição Federal, e um defensor. Defensor este que poderá ser público, membro da Defensoria Pública, ou privado, ou seja, um advogado assim eventualmente contratado pela parte. Caberá ao representante do Ministério Público, promotor de justiça, fazer a acusação e ao defensor promover a defesa do réu mediante debate que é realizado dentro de um prazo estipulado por lei,
no caso, 1h30 que é concedida ao promotor de justiça, na sequência 1h30 ao defensor e mais 1 hora de réplica ou de tréplica, se necessário for, acrescido de 1 hora para cada uma das partes, em sendo ou havendo pluralidade de réus. Ao contrário do que muitos pensam e do que infelizmente não raro de forma deturpada se diz, e como o próprio nome do cargo induz, o promotor representante do Ministério Público não é promotor de acusação, ele é promotor de justiça. E somente se promove a justiça fazendo aquilo que da prova se infere. Se da prova se extrai que o réu deve ser condenado, o promotor de justiça promoverá a justiça acusando a quem deve acusar, pleiteando a sua condenação. Se, do contrário, o próprio promotor de justiça, ainda que ele tenha sido o autor da ação penal, concluir que inexistem provas que tenha sido aquele réu o seu responsável, ou ainda que tenha sido ele o autor dos disparos, o autor dos golpes de faca, mas que conclua tenha agido ele sob o manto da legítima defesa ou de qualquer outra causa excludente de antijuridicidade que seja capaz de absolvê-lo, será o próprio promotor a, necessariamente por dever de ofício, a pedir a sua absolvição. Importa dizer que o promotor de justiça não tem um discurso de conveniência, mas de convicção. Graças à iniciativa do nosso atual Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jarbas Soares Júnior, e através da resolução número 20 de 2021, foi criada a Coordenadoria Estadual das Promotorias do Júri. Trata-se de um órgão de apoio ligado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, que tem por objetivo, como o próprio nome diz, dar apoio não só às promotorias criminais, mas principalmente ao cidadão, principalmente às vítimas sobreviventes e aos familiares das vítimas que tenham eventualmente sido atingidas por estes crimes dolosos contra a vida. Crimes estes que atingem o maior de todos os direitos, o direito do qual derivam todos os demais. Assim, por exemplo, temos por objetivo, dentre tantas outras atribuições que esta resolução criou, criar um núcleo que terá por objetivo dar apoio psicológico aos ofendidos e a seus familiares, criar um núcleo de atendimento, inclusive para familiares de vítimas e vítimas sobreviventes dos crimes de feminicídio, porque lamentavelmente o país hoje alcança o triste posicionamento de 5º lugar no mundo em número de crimes de feminicídio, dentre tantas outras atribuições que nós temos para poder resgatar a nossa efetiva certidão de nascimento, que é o combate à criminalidade, notadamente no que diz respeito aos crimes dolosos contra a vida. Além da convocação tradicionalmente feita e exigida por lei, existe a possibilidade daqueles que eventualmente não tenham sido convocados e que tenham interesse de participar daquelas questões que dizem respeito aos problemas da sua comunidade, procurarem o seu fórum local, procurarem o fórum da sua cidade, da sua comarca e demonstrarem o seu interesse em se inscreverem como jurados. Usualmente as inscrições são abertas no mês de outubro de cada ano e o cidadão maior de 18, com aqueles pré-requisitos que eu já falei, podem e sugiro, devem procurar, quando preencham os demais pressupostos, o fórum para fazer essa inscrição e participarem na condição de jurados.